Olá, professores! Sejam muito bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Mauá e hoje o nosso assunto é o percurso para uma boa prática. Então, vamos à nossa formação? E para esta formação, então, vocês terão a participação da Carolina, que é PCNP de anos iniciais, eu, Lilian, PCNP de língua portuguesa e a Sara, PCNP de química e física. E conversaremos sobre registros, inferências versus evidências, portfólio, boas práticas e análise de portfólio. Com o objetivo de reconhecer a importância dos registros e evidências presentes no portfólio, diferenciar registros de evidências e também de compreender a articulação entre os indicadores da escola e a identificação de boas práticas. Começando então por registro, evidência e portfólio, com o objetivo de reconhecer a importância dos registros e evidências presentes no portfólio. Então, vamos iniciar a nossa formação? Para isso, propomos um momento de reflexão. Imaginem-se caminhando por esta sala de aula representada na foto ao lado e pensem: quais seriam as suas primeiras impressões, professores? Então, que tipo de aula você imagina acontecer ali? Qual concepção de ensino acredita ser a da escola em questão? Será que poderíamos afirmar que o professor trabalha de forma tradicional ou então com metodologias ativas? Essas impressões poderiam ser consideradas evidências? Bem, tudo que pensarmos sobre evidencia a realidade? Traduz o que de fato acontece? Ou trata-se apenas de suposições ou inferências? E para conseguirmos então fechar a reflexão proposta, eu apresento para vocês as principais diferenças entre evidência e inferência. Começando então à esquerda, pelas definições de evidência, é a qualidade ou caráter daquilo que é evidente, incontestável, que todos veem ou podem ver e verificar e que não deixa dúvidas. Aquilo que prove a existência de algo com certa probabilidade, indício, sinal. É uma situação na qual alguém ou alguma coisa se distingue, ocupando posição de destaque e atraindo a atenção, ponta. Já uma inferência, à direita no quadro, é o ato ou efeito de inferir, é uma conclusão, ilação, uma indução. Uma operação por meio da qual se chega a uma conclusão ou se faz um raciocínio lógico com base em evidências circunstanciais e em conclusões já tidas como verdadeiras e não com base na observação direta. É uma proposição que, em decorrência dessa operação, se admite como verdadeira. Agora, então, é notório, que para considerarmos um registro como evidência, ele tem de ser incontestável, ou seja, transmitir a todos que o vejam a existência de algo que não deixe dúvidas, que seja de fato um indício da ação demonstrada ali através daquele registro. Portanto, ele tem de ser claro. Por isso, tudo que nós pensamos sobre a foto anterior trata-se apenas de inferências, uma vez que não tivemos um registro evidente. Afinal, na foto apresentada não havia professores, alunos, nem tampouco a aula de fato evidenciada. Então, não tínhamos como ter certeza de nada. Portanto, trata-se de algo contestável, ou seja, não pode ser considerado uma evidência. E agora um desafio para nós pensarmos juntos, que é o seguinte: todo registro, professores, é uma evidência? Bem, como nós vimos na foto anterior, que tratava-se, de um registro, nós não tínhamos nela uma evidência. Por quê? Porque nós apenas conseguíamos inferir algumas coisas. Nós não tínhamos um registro claro, portanto, nem todo registro é uma evidência. Para que o registro se torne uma evidência, ele tem de ser claro e não deixar dúvidas. Ele tem de transmitir a ideia central daquilo que aconteceu, sem deixar que as pessoas precisem inferir algo sobre ele. E agora, mais uma reflexão.
Toda evidência se dará por meio de registro? Sim, não é mesmo? Nós temos diversos tipos de registros e nós conseguimos, através deles, construirmos evidências, desde que sejam eles claros e objetivos. E agora falando um pouco sobre a função do registro. Qual é? Bem, a função do registro é sempre o de contar uma história, trazendo a ideia ao ser contemplado, então sendo visto ou lido, é importante que neste momento a ideia do que aconteceu ali seja transmitida. Então, por exemplo, uma aula, ela é vivenciada categoricamente, né, pelo aluno e pelo professor. Porém, o registro dessa aula, então, no caso, o plano de aula, ele precisa ser claro. Por quê? Porque o coordenador, por exemplo, não tendo vivenciado esta aula, precisa, ao contemplar esse registro, ser capaz de visualizar o que aconteceu ali. Então, esta é a função do registro, demonstrar para quem o observa o que aconteceu, mesmo não tendo esta pessoa vivenciado o que foi registrado ali. E agora, então, que nós já falamos bastante sobre as principais diferenças entre uma inferência e uma evidência, e que são as evidências que devem compor um registro para que, de fato, ele seja um registro capaz de comunicar a ação descrita ali, nós vamos focar, então, na questão do portfólio. O nosso propósito aqui, a nossa abordagem, na verdade, será acerca do portfólio do professor. Mas vale destacar que toda e qualquer ação desenvolvida na escola de vocês pode ter os seus registros e evidências sistematizados por meio de um portfólio também. Então, o portfólio, ele não é exclusivo do professor. Toda a equipe gestora, professores, inclusive os estudantes, podem construir também seus portfólios. Afinal, todos estes, né, equipe gestora, professores e estudantes, produzem atividades e projetos e ações capazes de compor um portfólio. Então, não é exclusivo do professor. Todos podem construir os seus portfólios. E agora veremos um pouco a relação que o registro tem com a metodologia do PDCA. Mas, afinal, o que é esta metodologia PDCA? Bem, ela está presente nas escolas de tempo integral e é responsável por pensar em todas as etapas de um processo, iniciando pelo seu planejamento, então vem da palavra em inglês plan, passando pela execução do mesmo, que vem da palavra em inglês do, verifica-se depois os resultados obtidos, do inglês check, até chegarmos ao momento de repensar as estratégias para corrigir os rumos, que vem da palavra em inglês act, e planejarmos as ações futuras a partir destas reflexões, da palavra em inglês plan, daí PDCA. Então, agora que eu já apresentei para vocês como funciona essa metodologia, que é muito eficiente no sentido de planejar uma ação sob todos os viés, né? Então, nós pensarmos em todas as etapas do processo. E agora eu queria que vocês pensassem comigo. Quando a gente pensa nessa metodologia que norteia todas as ações, como eu já coloquei para vocês, das escolas de tempo integral, em qual dessas etapas do PDCA vocês acreditam que o registro seja essencial? Bem, na verdade, o nosso intuito com este momento de reflexão é mostrar e evidenciar mais uma vez o quanto que o registro se faz presente em todas as etapas do processo. Afinal, professores, ele é fundamental tanto para o planejamento, quando nós descrevemos o que pretendemos, quanto durante a execução das ações, porque é com ele que nós as registraremos, e também no momento da checagem,
pois é através dele que seremos capazes de medir o que deu certo, o que precisa corrigir e até mesmo intensificar. E também ele é essencial no momento de agir acerca dessas conclusões que chegamos, replanejando. Então, o registro, ele é muito importante e essencial, na verdade, em todas as etapas do processo das escolas, não apenas das escolas de ensino integral que usam, sistematizam através dessa metodologia PDCA, mas em todas as escolas, porque mesmo nas escolas regulares nós passamos por estes processos, de planejar, checar, agir sobre aquilo que não deu certo, replanejando. Então, agora eu agradeço a presença de vocês e eu passo a palavra para a PCNP Carolina, de anos iniciais, que dará sequência à nossa pauta de hoje. Obrigada, Lilian. Vamos falar agora sobre portfólio. O que é portfólio? Portfólio é uma ferramenta norteadora do processo de ensino e aprendizagem. Mostra cada passo da evolução do trabalho do professor em sala de aula e permite também ver claramente as necessidades desse professor e o planejamento de novas ações nas práticas pedagógicas. Além disso, serve de material de registro e referência da evolução do processo de aprendizagem, ou seja, é uma coleção de itens que revela, conforme o tempo passa, os diferentes aspectos do crescimento e desenvolvimento de cada estudante. Serve para identificar a qualidade do processo de ensino por meio de registros devidamente documentados de forma sistemática e reflexiva, articulado com a autoavaliação e o desenvolvimento profissional docente. O portfólio reúne as produções dos alunos, com as observações dos professores, os apontamentos, para que eles próprios e outras pessoas conheçam seus esforços, seus progressos, suas necessidades em uma determinada área. É um instrumento de estimulação do pensamento reflexivo, facilitando oportunidades para documentar, registrar e estruturar os procedimentos e a própria aprendizagem. É um instrumento de reflexão que evidencia os diferentes elementos do desenvolvimento do trabalho docente em sala de aula. Não é, portanto, só uma amostragem de atividades. O portfólio é vivo, está sempre em construção, tem natureza reflexiva, mostra nossa concepção de ensino e aprendizagem, é uma verdadeira fotografia investigativa de todo o processo educativo. Então vamos ver os objetivos do portfólio. Investigar o estudante em seu processo de aprendizagem. Então as atividades que são postas no portfólio são atividades significativas, que mostrem esse avanço ou não da criança, do jovem. E através disso, o professor também reflete sobre sua própria atuação com esses estudantes. Na medida que ele percebe que não houve avanço, ele vai refletir na sua prática. E também serve para recuperar as intervenções feitas e o efeito delas no aprendizado dos estudantes. Então, o professor, no portfólio, nas atividades, ele faz as anotações, que intervenções foram feitas. Em cima disso, ele recupera essas informações e vê se surtiu ou não efeito determinada intervenção. Composição do portfólio. Temos que ter na capa a identificação, nome do estudante, o ano que ele frequenta, nome do professor, e também pode ter um registro visual, como uma fotografia, ou pedir para que eles façam um autorretrato. Percurso de aprendizagem. Tem que ter o plano de aula, para as escolas PEI também ter o programa de ação, conter atividades anteriores para que seja possível visualizar os próximos passos. Deve conter atividades mais significativas.
produções e outros registros que atestem as aprendizagens mais significativas ao longo do ano letivo. Isso significa que esse dossiê não é uma pasta de provas e atividades onde eu guardo tudo lá, como é usual se imaginar. Tem que haver essa seleção. Ele conta a história do percurso de aprendizagem e serve para acompanhar o progresso do trabalho e fazer ajustes no meio do caminho, caso haja necessidade. Atividades significativas, contudo, não são necessariamente escritas. Essa é uma visão equivocada. O portfólio pode abarcar outras formas de registros, como uma produção artística, foto com legendas, e sempre marcar nesta legenda o que estava acontecendo quando essa foto foi tirada, que atividade planejada se refere a essa imagem. Pode ter relatórios, vídeos e até falas das crianças, dos jovens e outras informações pessoais dos estudantes. Podemos pensar em um portfólio virtual para que ele possa abarcar os vídeos e os áudios. E também ele pode ter as produções escritas escaneadas. Então, uma forma de se fazer um portfólio. Não precisa necessariamente ser o físico. Pensem nisso. O portfólio ele incentiva o protagonismo e para que isso ocorra é preciso respeitar opiniões, preferências e considerações de cada um. Permitir o estudante selecionar atividades. Dentre as várias que atestem o mesmo objetivo, este estudante pode participar da escolha de qual vai para o portfólio. Dependendo do grau de maturidade, pode-se orientar para o estudante elaborar o próprio portfólio, com as atividades devolvidas pelo professor. Na organização dos portfólios, precisamos pensar nos tipos de amostras a serem coletadas, por exemplo, desenhos, textos, fotos, exercícios, entre outros. Um número específico de amostras por estudante ou turma. E pensar também nos intervalos das coletas desses dados. Criar um sistema de classificação ou agrupamento dessas amostras. Na seleção de amostras, é necessário descrever como foi realizada a atividade. Estabelecer se a amostra representa um progresso de um resultado ou de um objetivo. Identificar se a amostra indica que houve aplicação ou aprofundamento do conceito ou da habilidade de uma situação nova. Comentários do professor. Registre, professor, informações importantes sobre o processo de aprendizagem. Reflita sobre o processo de ensino e como o estudante ou a turma pode aprofundar ou reforçar essa experiência. Então, o portfólio tem esse papel de reflexão tanto para o estudante quanto para o professor. Por isso, são importantes esses relatos dos professores, essas anotações, as intervenções realizadas, pois tudo isso vai ajudar na reflexão posterior. Por meio da análise dos registros do portfólio, identificamos assuntos importantes para tratar nas aulas de trabalho pedagógico coletivo. Então, tanto o professor, analisando o portfólio, ou o coordenador, pode trazer assuntos relevantes observados lá para uma discussão maior, algo que talvez esteja acontecendo até em outras turmas, e assim ocorrer o direcionamento e orientação para o professor, tanto no individual quanto coletivo, quando é feito na ATPC. A avaliação do portfólio pode ser realizada tanto pelo docente quanto pelos estudantes. Isso possibilita o sucesso do estudante, que em tempo pode transformar, mudar sua aprendizagem em vez de simplesmente saber sobre ela, ao mesmo tempo em que permite ao professor repensar sua prática, as suas condutas pedagógicas, ao invés de somente fazer algum juízo, somente avaliar ou classificar o processo de ensino-aprendizagem do estudante.
Eu agradeço e passo a palavra para a Sara, que dará continuidade à formação. Obrigada, Carolina. Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Então vamos à segunda parte dessa TPC. Falaremos sobre a análise de um portfólio. O objetivo é analisar um portfólio identificando oportunidades de melhoria de acordo com sua funcionalidade. Temos aqui um portfólio real, cujo tema foi vivência musical. O público-alvo foi turmas de terceiro e quartos anos e o componente linguagens artísticas. Os objetivos são socializar e despertar a criatividade e desenvolver a expressão corporal, estimular e priorizar a concentração e atenção, contextualização da música, notas, divisões, compasso, vivenciar a escuta musical, noções das divisões das famílias de instrumentos musicais, conhecer divisões de tempo e perceber os diferentes sons e timbres. As justificativas são desenvolver por meio de atividades lúdicas e pedagógicas o conhecimento e valorização da diversidade musical, explorar os sons de diversas formas, conhecer as famílias de instrumentos musicais, ritmos, diferentes timbres, tempo musical. Experimentar diferentes parâmetros do som e da música por meio de jogos e brincadeiras. Continuando, quais foram os procedimentos utilizados nesta atividade? Roda de conversa sobre o que é música, o que é ruído, percussão corporal, tempo musical, família dos instrumentos, ritmo, pausa, escuta musical e percepção auditiva. Como foi o processo avaliativo? O aluno será avaliado durante todo o processo, nas participações em aula, no seu desenvolvimento e criatividade durante as atividades, empenho e dedicação nas atividades. Agora, vamos analisar esta atividade por meio desses itens descritos nesse esquema. Nessa atividade, não há uma questão disparadora. A justificativa apresentada ela é muito abrangente. Em alguns momentos, a justificativa se confunde com os objetivos. Ela não apresenta uma fundamentação teórica e nenhum contexto relacionado. Qual a característica da ação? Ela é individual ou coletiva? Por inferência, entende-se que ela é uma ação coletiva, já que ela foi desenvolvida em turmas de terceiro e quarto ano do ensino fundamental. E lógico, uma atividade coletiva, a gente espera-se resultados de aprendizagem individual. Esta ação, ela é um projeto ou ela se caracteriza por uma resolução de problemas? Bem, infere-se que seja um projeto, porém não há um cronograma. Não podemos classificar como resolução de problemas, por quê? Porque essa atividade ela traz muitos objetivos, ou seja, não há uma definição de prioridades. Qual a proposta da ação? Infere-se que é estimular a criatividade, concentração, atenção, ou seja, nos procedimentos ali não se diz, não fica claro qual é o foco desta atividade. O que foi desenvolvido? No campo procedimento, consta os objetos de conhecimento, sem descrição das metodologias utilizadas, ou seja, apenas consta ali o que vai ser desenvolvido, porém não se sabe como vai ser desenvolvido. Quais são os resultados? Não há, ou seja, a atividade ela tem característica de planejamento, ou seja, temos um registro de planejamento, porém, de execução e de monitoramento e de resultados, não vemos ali nenhuma evidência. A prática é exitosa? Ou seja, depois de todas essas considerações, nós não temos evidências de que essa prática foi exitosa. Trazemos aqui os critérios que auxiliam na organização do portfólio. Então, na elaboração do portfólio é importante considerar a organização e objetivos do portfólio, a identificação,
registros representativos, muito importante a curadoria desses registros, bem como também a curadoria das atividades significativas, tanto para os professores e principalmente para os estudantes também. Os objetivos da atividade, tema, datas e público, o percurso tanto temporal como cognitivo de aprendizagem, registros dos resultados, bem como a análise dos resultados e análise pelos participantes. É muito importante ter diferentes olhares na análise dos resultados, tanto pela equipe gestora, professores e os estudantes público-alvo da atividade. Deve conter também os pontos fortes, fragilidade da ação e as considerações finais. Vamos fazer agora uma sistematização quanto ao tema portfólio. Bem, no portfólio, o registro ele é mais importante que a quantidade de imagens. Não que as imagens, as fotos não sejam interessantes. Elas são interessantes sim, porém as fotos elas têm que retratar aquele momento. Então, no momento da atividade, na hora que forem fazer as fotografias, é interessante que seja escolhido momentos ali que representam uma ordem, uma sequência da atividade, né? Além disso, as fotografias elas devem ser identificadas, contendo legendas, elas devem contar aí a história da atividade. Muito importante também no portfólio se atentar aos dados do evento, a identificação das pessoas do evento, identificação do cenário, das atividades desenvolvidas. No portfólio, pode constar também vídeos e podcasts, porém temos que tomar alguns cuidados também. É interessante, por exemplo, na hora de elaborar os vídeos e os podcasts, se preocupar com a roteirização dessas mídias, a identificação, né, dessas mídias e o importante também, autorização de uso de imagem. Muito importante se atentar a essa questão no portfólio, seja o portfólio interno da escola, como o portfólio a ser replicado aí fora da escola. Continuando com a sistematização, finalizaremos esta temática dizendo que o registro é fundamental para descrever o percurso de aprendizagem. Nesse percurso, o acompanhamento dos registros é fundamental para qualificar as evidências de que as atividades pedagógicas estão sendo exitosas no primeiro momento ou necessitam de correção de rumo. Agora vamos para outra temática, que é como identificar boas práticas. O objetivo aqui é compreender a articulação entre os indicadores da escola e a identificação de boas práticas. Temos aqui algumas questões interessantes. Mas o que garante o sucesso escolar? Indicadores são importantes para garantir esse sucesso? O que são boas práticas? O que as define como tal? Qual a relação que existe entre indicadores e boas práticas? Então, para continuarmos a temática, vamos partir da definição e de alguns exemplos de indicadores tão importantes aí para definir se uma atividade ou uma prática ela é exitosa ou não. Então, indicadores são medidas estatísticas que expressam uma determinada possibilidade de análise a partir de dados mensuráveis e padronizados, coletados no processo ao longo de período determinado em relação àqueles anteriormente definidos como os esperados, resultados ou metas. Os indicadores geram informações confiáveis e constatáveis com base na excelência da coleta de dados.
Os indicadores permitem emitir juízos de valor sobre os processos implantados, como, por exemplo, se as ações e estratégias previstas em determinado tempo, considerando-se uma meta inicial, foram funcionais. Portanto, partindo de onde estamos, diagnóstico inicial, criamos indicadores baseados em dados que dizem se estamos chegando onde queremos, seja atingindo objetivos de uma ação ou de aprendizagem. Temos dois tipos de indicadores. Indicadores de processo, que eles trazem resultados parciais em curto prazo, indicando intervenções a serem realizadas. São fundamentais para a correção de rumos. Trazemos aqui alguns exemplos. Desempenho dos estudantes na AP, assiduidade mensal ou bimestral dos estudantes, desempenho bimestral nos componentes curriculares, aumento na participação dos estudantes nas atividades escolares. Já os indicadores de resultado são medidas de longo prazo. Trazemos como exemplo aqui os já conhecidos: proficiência dos estudantes no SARESP ou SAEB, fluxo de aprovação dos estudantes, quantidade de estudantes com projeto de vida estruturado. Analisando os dois exemplos de indicadores, tanto de processo como de resultado, é possível constatar uma interdependência entre esses indicadores, já que o desempenho dos estudantes na AP, assiduidade mensal ou bimestral, desempenho bimestral nos componentes, aumento da participação dos estudantes nas atividades, influem na sua proeficiência, constatada no SARESP ou no SAEB, no fluxo de aprovação dos estudantes na escola, bem como na estruturação de seu projeto de vida. Agora, vamos falar de boa prática. Vamos fazer uma análise juntos do que seria uma boa prática. Então, nesse primeiro momento, enquanto eu faço a leitura desta primeira atividade, eu convido a vocês a irem lá na descrição do vídeo, onde tem um link que traz essa página para vocês acompanharem a leitura, para fazerem a análise no tempo que nós colocaremos para vocês. Então eu vou narrar aqui a historinha. A Escola X, todos os anos, realiza a tradicional festa junina. Os estudantes participam ativamente de todas as etapas do processo, na divisão de tarefas entre todos os estudantes, de modo que ninguém fique de fora, na seleção das atividades que serão realizadas, nas gincanas, na coleta de prendas na escola e na comunidade, na decoração dos espaços, na condução da reunião dos pais abordando a importância do evento, na organização do cronograma, na distribuição dos profissionais de apoio para cada uma das atividades, na elaboração dos panfletos, no diálogo com a comunidade, dentre outros. Então vamos à questão. A Escola X apresenta uma boa prática? Reflita com seus pares sobre esta questão. Vamos dar um tempo de 3 minutos para vocês, de posse do link da descrição do vídeo, retomarem o texto e discutirem aí entre os pares de vocês sobre essa questão. Vamos lá?
Voltando à atividade, cremos que durante as discussões vocês concluíram que não se trata de uma boa prática, devido à falta de evidências. Correto! Chamamos a atenção que, diante de registros incompletos, a nossa tendência é inferir do que se apoiar em evidências. Precisamos das evidências, então trazemos aqui o final da história. A Escola X colocou como meta em seu plano de ação aumentar o protagonismo dos estudantes por meio das atividades desenvolvidas na escola. Para isso, o Grêmio Estudantil elaborou uma pesquisa na qual 90% dos estudantes participaram, contemplando questões referentes ao engajamento dos estudantes no acolhimento, enquanto líderes de turma e presidentes de clube juvenil, no desenvolvimento dos seus projetos de vida, nas atividades em sala de aula e na festa junina. Os resultados foram bastante satisfatórios, mostrando um aumento de 70% no engajamento e envolvimento dos estudantes nas ações da escola. Aqui traz, no final, que essa atividade estava articulada com o plano de ação da escola, foi uma atividade planejada com o objetivo de aumentar o protagonismo dos estudantes por meio de atividades. Nesse caso, eles escolheram a festa junina. Ela conta brevemente como foi feito esse processo, a pesquisa com os estudantes, e ela traz resultados satisfatórios, o aumento de 70% no engajamento dos estudantes. Então, quais os critérios para a definição de uma boa prática? Uma boa prática, ela tem que ter metas e objetivos que dialoguem com as necessidades da escola levantadas no plano de ação. Deve possuir uma articulação com os princípios do currículo, tem que ter o domínio do objeto de conhecimento, uma intencionalidade e a apresentação de resultados. Trazemos aqui critérios para análise de uma boa prática. Durante a elaboração da ação, é importante considerar os objetivos claros, a descrição da ação, a justificativa, a organização, os registros devem ser representativos. No caso das escolas do programa de ensino integral, as ações devem estar articuladas com as premissas. Desenvolvimento da ação, o que foi realizado. Previsão de resultados, já que partimos de uma intencionalidade, espera-se a previsão de resultados a serem alcançados. Os resultados alcançados, pontos fortes da ação e as considerações finais. Terminamos essa TPC com as nossas referências. Muito obrigada, esperamos ter contribuído para a aprendizagem e trabalho de vocês. Até a próxima!